Então, é, esses espíritos eles se desvincularam, se desvincularam, né, deste planeta e através da orientação de Jesus, que é o governador espiritual da Terra, eles vieram a reencarnar ainda quando o homem terráqueo aqui na Terra ainda se encontrava numa condição mais primitiva, já saindo da idade da pedra polida, já tentando, né, dominar alguns fenômenos da questão da agricultura. Então esses espíritos capelinos, né, eles reencarnaram em massa. Por isso que fala a doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. A simbologia da Gênese mosaica lá do início, né, que fala de Adão e Eva, é nada mais, nada menos do que uma representação simbólica desses espíritos que aqui vieram. Nós temos essa compreensão que a humanidade ela não, como é que se diz, ela não inicia com esse casal, com Adão e Eva, né? Mas esse casal é uma representação simbólica de uma raça que veio aqui para a Terra e que veio trazer o seu conhecimento, a sua contribuição intelectual para aqueles povos ainda primitivos que aqui se encontravam. Então, nós tivemos as 4 grandes raças, como fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, os egípcios, que contribuíram com a sua arquitetura, com as ciências do espírito, com o conhecimento da mediunidade, né? Estudaram esses fenômenos psíquicos, mediúnicos, né? Nas pirâmides, as grandes contribuições que eles trouxeram com aquelas pirâmides, os grandes observatórios do universo. E ali se encontram equações ali muito secretas a respeito dos grandes movimentos que o universo passa. Então também temos os hindus, que é uma dessas 4 grandes raças, os hindus que trouxeram uma contribuição na Índia, né, das ciências psíquicas, mais do ponto de vista das questões da paranormalidade, as questões anímicas, e queriam contribuir de certa forma séculos depois com a filosofia, com a psicologia, e eles trouxeram a sua contribuição, né, com os grandes líderes que lá tiveram, com Rama, com Krishna, né? E também tivemos a presença de Gautama Buda como um dos missionários do Cristo. Uma outra raça que aqui teve, dessas 4 raças, foram os judeus, né? Esse povo capelino que foi responsável, né, por escrever a saga desse povo, deixou registrado através da Gênese de Moisés, né, o povo capelino que escreveu isso, né, essa Gênese de forma simbólica, e essa contribuição do monoteísmo que eles trouxeram, né, enquanto os outros não tinham essa preocupação de trazer o monoteísmo para as grandes massas, o povo judeu trouxe essa contribuição do monoteísmo para o mundo. Então, Jesus escolheu a etnia dos judeus para que ele pudesse vir ao mundo. Um grande vínculo com a religiosidade, mas também um grande compromisso também que eles tinham, né, dentro desse campo. E a 4ª grande raça, a 4ª grande etnia foram os europeus, né, os arianos, como se falavam, né, que aí reencarnaram nas terras da Europa, e dentre esses 3 povos foi os que mais se identificaram com a Terra, foram os que mais se envolveram com os habitantes aqui na Terra, porque eles pensaram assim: já que perdemos o paraíso inconscientemente, então vamos construir o nosso paraíso aqui na Terra. Então, de forma democrática, foi um povo que, dentre os 4, os que mais se misturaram,
os que mais se envolveram com todos aqui na Terra. Trouxeram a sua contribuição no campo das ciências bélicas, das guerras, da administração, do direito, da filosofia, da arquitetura, né? Todos esses grandes povos, eles contribuíram para que a gente saísse daquela condição primitiva para um mundo de provas e expiações. Segundo Emmanuel, o primeiro dessas grandes raças, dessas 4 grandes raças, e diga-se de passagem que os africanos e os amarelos, os chineses, os japoneses, segundo Emmanuel, são etnias provenientes da terra mesmo, né? Esses são terráqueos. E essas outras 4 grandes etnias, os que primeiro ressarciram com seus débitos foram os egípcios. Os egípcios foram os primeiros a retornar àquele seu antigo planeta. E todas essas grandes religiões, eles deixaram registrados a perda de um paraíso, seja conscientemente ou seja inconscientemente. Os egípcios falaram muito sobre isso e eles tinham uma intuição muito grande de que perderam algo e que esse algo era esse planeta que fazia parte do sistema de Capela. Então os primeiros a deixarem a Terra e com a sua grande contribuição foram os egípcios, que ressarciram seus débitos, e outros foram deixando o plano Terra, mas também milhares e milhões deles ainda se encontram ainda vinculados com a Terra. Muitos deles reencarnam depois na Europa, né? São responsáveis pela navegação, são responsáveis também pelas grandes descobertas aqui na América. E outros continuam reencarnando ainda no solo europeu. E nós temos registro de muitos capelinos ainda que deixaram suas marcas no solo europeu, principalmente na Europa, né? Com a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos ainda registros desses espíritos que aqui ainda se encontram. E outros que decidiram, que pediram para continuar aqui na Terra, estão muito envolvidos, segundo alguns palestrantes, Divaldo Haroldo Dutra. Muitos egípcios do passado ainda se encontram reencarnados aqui na Terra e estão muito identificados dentro da própria doutrina espírita, né? Já que os egípcios eles tinham uma identificação muito grande com as ciências do campo da mediunidade e os hindus era mais no campo da introspecção, da parapsicologia, dos fenômenos anímicos. Os egípcios tinham mais esse cuidado e esse estudo com relação à mediunidade, à comunicação dos espíritos do mundo de lá para com o mundo daqui com o mundo e do mundo terráqueo para com o mundo espiritual. Os arianos, os antigos arianos, que participaram também, que contribuíram muito com a filosofia na Europa, né, principalmente na Revolução Francesa, muitos deles, depois de anos, reencarnam no Brasil e estão muitos deles envolvidos, comprometidos ainda com o processo político aqui do nosso planeta, mais especificamente do nosso Brasil. E aí a gente entende porque nós ainda somos tão comprometidos do ponto de vista moral no campo da política aqui, né? Porque ainda sofremos com tantos escândalos de corrupção, de desvio disso, de desvio daquilo, né? Fazendo uma análise sociológica, espiritual da civilização que faz parte aqui do nosso Brasil. Que na realidade, ampliando esse estudo da doutrina dos anjos decaídos, Jesus trouxe para cá, para o Brasil, juntamente com o anjo Ismael, e a gente